Proteção de dados, avaliando a maturidade da sua operação. Sabe como está a maturidade da sua operação em proteção de dados? Descubra neste vídeo como avaliar o quão madura a sua empresa está quando se trata da proteção de dados pessoais. Vamos explorar os principais aspectos a serem considerados e como que você pode elevar a maturidade da sua organização. Olá, meu nome é Henrique, eu sou sócio do Decom, um escritório de advocacia que ajuda empresas inovadoras e empreendedores fora da curva a fazerem a diferença. Bem-vindos ao nosso canal. Cada vez mais, a proteção de dados é uma preocupação crescente para as empresas e para o mercado como um todo. Muitas já passaram por etapas iniciais de adequação ao LGPD, mas a questão crucial é quão madura realmente está a sua operação em proteção de dados. Hoje, vamos mergulhar nesse tópico, fornecer insights para você que possa avaliar e elevar a maturidade da sua empresa. Imagina só os seguintes cenários. Uma empresa X tem a expectativa de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados de forma ágil. Para isso, ela solicita que seja elaborada uma política de privacidade. Em outras palavras, sem saber o que esse documento significa, ela quer contar para todo mundo, por meio do site, como que ela cuida dos dados pessoais. E acha que isso é suficiente para estar em conformidade com a legislação. Outra empresa, a Y, ela preencheu algumas planilhas para mapeamento de atividades de tratamento de dados, o Datamap, no passado, e ela entende que ela está perto de uma adequação total à lei. Agora ela quer só um treinamento geral para os colaboradores e ter cláusulas contratuais padrão. Você sabe o que essas duas empresas têm em comum? Elas não imaginam que, na verdade, sem um trabalho prévio, o que elas estão buscando não é parar de pé e que elas estão investindo em uma ficção. O maior problema aqui nem é estar 100% adequado, é a empresa não saber, objetivamente, qual que é o grau de maturidade que ela está buscando. E vale anotar aqui que nem todo mundo quer uma adequação 100%. Nós entendemos que para empreender é necessário correr risco, mas o risco assumido tem que ser conhecido e é preciso ter clareza sobre os investimentos feitos, entendendo o motivo pelo qual cada coisa é feita na empresa. Então, como que você avalia a maturidade da sua empresa? A gente criou uma metodologia baseada em benchmarks nacionais e internacionais, levando em consideração parâmetros da Secretaria do Governo, da própria LGPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados da França, a CNIL, frameworks ISO, e a gente propõe 6 níveis de maturidade: inexistente, que é nota 0, inicial, 0 a 1, básico, de 1 a 2, intermediário, notas 2 a 3, em aprimoramento, notas 3 a 4 e aprimorado, notas 4 a 5. O cálculo para avaliação parte de uma matriz matemática, pelo qual é atribuída uma nota para diferentes parâmetros e diferentes critérios avaliativos. Elegemos 6 parâmetros de avaliação, cada qual com critérios específicos avaliados individualmente. Para cada critério, há uma auditoria para saber se a seu respeito é uma prática inexistente ou incompleta, uma prática informal, uma prática repetível e seguida, um processo definido, processo controlado, ou se você tem um processo contínuo e realmente otimizado. Ao final desse cálculo, você tem tanto uma foto do estágio atual da sua empresa, quanto condições para saber o que fazer para aumentar o nível de maturidade. E é importante entender até que nível você quer amadurecer. Muitas empresas podem ficar no intermediário, por exemplo. Nem todo mundo precisa estar no nível aprimorado. E aí, quais parâmetros a gente recomenda? Primeiro, o primeiro parâmetro se chama mapeamento e conhecimento de fluxos. Para avaliar a maturidade da empresa, é preciso entender e fazer um dever de casa anterior. É preciso começar de algum lugar. Em matéria de proteção de dados, o começo é a realização de um inventário de dados, com o mapeamento de todos os fluxos da empresa, em meio eletrônico ou físico. É o famoso data mapping que é exigido pela LGPD. Ou seja, é preciso ter rastreabilidade dos dados e saber como eles chegam até a empresa, o que é feito com eles, como eles são tratados, quem tem acesso, com quem eles são compartilhados fora da empresa, etc. É por meio desse mapeamento que é possível compreender quais são as atividades de tratamento e, então, avaliar até que ponto elas estão adequadas à legislação. É a partir daí que se traçam as medidas de adequação necessárias. Vale lembrar que a LGPD exige que para cada fluxo interno da empresa é preciso que tenha uma finalidade para o tratamento dos dados. Sem uma finalidade, não é possível que o tratamento sequer seja feito. Estabelecido e reconhecida a finalidade, é necessário verificar se os dados são necessários para alcançar aquela finalidade e se os dados estão sendo tratados de uma forma adequada. É preciso ainda garantir transparência, com informações claras, precisas e facilmente acessíveis pelo titular de dados sobre o tratamento. Isso é possível, por exemplo, por meio de um aviso de proteção de dados com linguagem simples e acessível. Também é exigido que seja feita uma base legal, ou seja, para cada atividade de tratamento tem que ser avaliado se tem um fundamento jurídico que autorize, por exemplo, o consentimento, a existência de obrigações legais ou até o legítimo interesse da empresa. O nosso segundo parâmetro de maturidade é o diagnóstico e implementação. Aqui os critérios de avaliação estão voltados para determinadas exigências da LGPD, como a existência de um relatório de impacto de proteção de dados, o RPD, como acontece a transferência internacional de dados, quais os procedimentos de descarte de dados pessoais. O terceiro parâmetro envolve o atendimento de direitos do titular. Ele permite compreender se a empresa garante que os titulares de dados tenham meios efetivos para exercer seus direitos estabelecidos pela LGPD, como, por exemplo, confirmação da existência
do tratamento, acesso aos dados pessoais, correção aos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei, portabilidade dos dados, informação com quem que esses dados são compartilhados, enfim. É essencial que os titulares tenham acesso facilitado ao contato do encarregado de dados na empresa, o tal do DPO, e também informações sobre as formas de exercício desses direitos. Esse parâmetro de atendimento aos direitos dos titulares, ele é esmiuçado em 15 critérios, cujo atendimento é fundamental para uma boa maturidade em proteção de dados. Nosso quarto critério, segurança da informação. Proteção de dados anda de mãos dadas com segurança. É fundamental que existem controles para proteger os dados de acesso não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado. Esse parâmetro ele é desdobrado em 5 critérios valorativos provenientes tanto da LGPD quanto de orientações da NPD. Por exemplo, é preciso avaliar se foi implementado um sistema de controle de acesso, se é aplicado o princípio de menor privilégio, se a empresa proíbe o compartilhamento de contas ou de senhas entre funcionários. Além disso, é importante que existam procedimentos para comunicação com a NPD e com os titulares, caso ocorram incidentes de segurança. Afinal de contas, ainda que todos os cuidados sejam tomados, é possível que incidentes aconteçam e dados sejam violados. Para esses casos, mesmo antes dos problemas se concretizarem, é preciso ter um processo de gestão de incidentes, um processo de comunicação e até mesmo um canal de denúncias estruturado. Nosso quinto parâmetro é treinamento e conscientização. Proteção de dados se baseia em um tripé, 3 P's: processos, produtos e pessoas. É preciso cuidar dos processos, dos fluxos dentro de casa, como orienta os parâmetros de mapeamento, conhecimento de fluxo, diagnóstico, implementação, atendimento ao direito do titular. Mas é também preciso cuidar de produtos, do arcabouço tecnológico da empresa, sejam os produtos usados internamente, produtos oferecidos aos titulares, como no caso de empresa de software, e é isso que orienta o nosso parâmetro de segurança da informação. Só que não adianta nada você ter bons processos e bons produtos se não tiver uma cultura efetiva de proteção de dados. As pessoas precisam estar engajadas, e não basta acontecer um workshop genérico sobre conceitos gerais da lei. Aqui nós temos 4 critérios que norteiam o nosso parâmetro para avaliar se há treinamentos periódicos, específicos e de fato profundos. O nosso sexto e último parâmetro é governança digital. Se você respondeu que se adota integralmente ou ao menos parcialmente a maior parte das práticas que apresentamos acima, é provável que você tenha um programa de governança em proteção de dados. Essa é a principal boa prática estabelecida pela própria lei. Inclusive, permite a redução de multas em até 95%, a depender do caso. Só que não adianta você mapear fluxos, implementar algumas medidas, até mesmo treinar algumas equipes em um projeto de adequação, porque proteção de dados tem que se tornar um pilar cultural. E para uma maturidade real, o trabalho tem que ser contínuo, com construção de uma governança efetiva. É por isso que a gente fala de programa de governança. Nesse sexto e último parâmetro da nossa metodologia, a gente tem 11 critérios que direcionam a avaliação. Não adianta mostrar só no papel que algumas coisas foram endereçadas, mas é preciso demonstrar na prática, por meio de uma robusta documentação, que o programa é uma realidade. O parâmetro de governança, ele exige frentes cíclicas de atuação. Afinal, as empresas estão em constante mudança, seja de processos, pessoas, produtos utilizados, né? Então temos que ter cuidado com todos os serviços, novos produtos, com novos fornecedores, novos funcionários e assim por diante. É também preciso respeito ao que a gente chama de privacy by design, para que todas as inovações da empresa passem por um crivo prévio e que sejam conduzidas do diligence de fornecedor para verificar o nível de adequação deles, se for o caso, evitar até mesmo a contratação, né? Caso sejam contratados, os contratos têm que refletir as obrigações em relação à proteção de dados, indicar um encarregado pela proteção de dados, ou DPO, com recursos necessários para sua atuação, independência e autonomia, também é um aspecto essencial da governança. Junto com ele, vem a designação de líderes responsáveis por cada uma das frentes na empresa em matéria de proteção de dados. É também aqui que a gente avalia a existência de indicadores para medir o resultado do programa. Por exemplo, número de requisições de titulares, tempo de atendimento, os SLAs, número de incidentes que aconteceram, tempo para reação, número de fluxos analisados, número de auditorias e assim por diante. Todos esses fatores são importantes para metrificar o nível de maturidade de uma organização. Conhecer a maturidade da operação em proteção de dados é um passo essencial. Estamos aqui para te ajudar a elevar essa maturidade e garantir a conformidade contínua. Compartilhe conosco seus resultados e dúvidas nos comentários. Inscreva aqui no canal para mais dicas e orientações sobre proteção de dados pessoais. Obrigado por nos assistir.